Se você já se perguntou, mas meu Deus, onde será que eu coloco o meu meliponário? Onde será que as minhas abelhas vão se dar melhor? Onde será que elas vão se desenvolver e vão produzir mel para mim? Se você faz essas perguntas e está iniciando na criação de abelhas sem ferrão, eu tenho que te dizer, fique tranquilo. A minha missão nesse vídeo de hoje é, em pouquíssimo tempo, te mostrar duas estratégias, dois pontos importantíssimos que você não pode deixar de lado na hora de escolher um bom local para colocar o seu meliponário. E eu estou aqui no Sítio Abelhudo, que é o nosso sítio onde a gente está começando a construção de um meliponário, para justamente te mostrar o que a gente leva em consideração para encontrar bons locais para colocação, para instalação, para construção de um novo meliponário. Primeira coisa é justamente isso que vocês estão vendo. Fontes de pasto, fontes de alimentação para as abelhas sem ferrão. Chega mais pertinho aqui para vocês darem uma olhada naquele pasto que tem lá. Ó, bem daqui, ó. Olha lá. Matheus, tá dando para focar lá, ó? Lá naquela montanha. Mostra para eles. Tá vendo ali, ó? Naquela parte da montanha ali, ó, dali até a ponta final, tem um tipo de planta muito específico. Todas elas agrupadinhas do mesmo tamanho. Aquilo tudo ali é eucalipto. Agora, daquele meio pra cima, tá vendo que tem várias plantas de tamanhos diferentes, de formatos diferentes? Aquilo é uma mata nativa. Ali a gente já tem uma coisa muito importante a ser considerada no primeiro pilar para definir um bom local para construção de meliponário, que é o pasto. O pasto é o conjunto de plantas que as abelhas utilizam para sua alimentação. E um pasto de sucesso, que é aquele que vai alimentar bem as suas abelhas, vai fazer elas se tornarem produtivas, ele tem três pilares. O primeiro é a qualidade. Aquilo ali, a mata nativa, é um pasto de qualidade. O eucalipto é um tipo de planta só. Ele não oferece uma qualidade boa de recursos. Além da qualidade, a gente tem um segundo pilar muito importante, que é o pilar da quantidade. A gente precisa ter uma quantidade boa de plantas para alimentar as nossas abelhas. E segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, uma quantidade média de plantas para alimentar uma colônia varia entre 50 e 100 plantas, desde as menorzinhas até as plantas de grande porte. Então aquela mata ali, ela conseguiria alimentar tranquilamente em torno de 20, 30, 40 colônias no máximo de abelhas sem ferrão, levando em consideração ali esse pequeno grupo de plantas nativas que tem no meio dessas plantações de eucalipto. Por fim, terceiro e último pilar do pasto de sucesso, mas não menos importante, é a distância, acesso a esse pasto. Pensa só, a gente tem várias espécies de abelhas sem ferrão e elas têm um limite de voo. As pequenininhas voam pouco, 300, 400 metros de distância. As grandonas voam até no máximo 2 quilômetros, como é o caso da mandaçaia. Se eu tiver aqui nesse local com uma colônia de jataí, por exemplo, ela não vai conseguir coletar alimento naquele pasto nativo que tem lá do outro lado, porque ele está a mais de 600 metros de distância. Então, eles, apesar de ser um pasto bom, de boa qualidade, que tem uma quantidade boa de plantas, ela não vai conseguir aproveitar. Por isso o pasto é um pilar fundamental para você definir um bom local para colocar o seu meliponário. Se não tem esses três pilares de pasto no local que você está colocando as suas colônias, provavelmente elas não vão conseguir se desenvolver adequadamente. E para você não ficar caçando plantas aí pela sua rua, se tornar mais fácil aí encontrar um pasto de qualidade, eu já tenho uma dica para você. Usar esse aplicativo, ó, Google Maps ou Google Earth, um aplicativo de imagem de satélite. Eu consigo mostrar aqui exatamente onde a gente está aqui, ó. Nosso sítio está bem aqui, ó. Olha só, eu tô aqui mostrando essa quantidade de eucaliptos para vocês. E aqui, ó, tá a porteira de entrada do nosso sítio. Aqui, ó. Olha a diferença se a gente afastar dos eucaliptos, que é essa mata aqui, ó, bem igualzinha. Todas elas têm o mesmo padrão, tá vendo? Isso aqui é tudo eucalipto, ó. Para essa daqui, ó, isso aqui é mata nativa. Cada uma delas tem um tamanho diferente, um padrão diferente. A entrada do nosso sítio tá bem aqui, ó. E isso daqui tudo é mata nativa. Lembrando que para aparecer isso aqui, tem que configurar aqui no Google Earth. Isso, a gente coloca aqui a imagem de satélite, tá? Aí aqui, ó, tudo isso daqui é mata nativa. Então, de todos os locais do nosso sítio, que é mais ou menos esse espaço que a gente tem aqui, ó, nenhum deles aqui tem a mesma quantidade de mata nativa que esse daqui. Logo, o melhor local para construir nosso meliponário com base no pasto é justamente na entrada do sítio, onde elas vão ter mais acesso, mais qualidade, maior quantidade de pasto, beleza? Agora, além do pasto, tem um segundo pilar muito importante, que esse local cumpre muito bem, e os outros a gente tem que dar uma avaliada, que é a luminosidade. Aqui, ó, a gente tem o sol nascente mais ou menos lá naquela região, que é o leste aqui pra gente. Então, no meio daquelas montanhas, o sol começa a nascer de lá. Ele vai nascendo, ele faz esse percurso aqui, ó, meio lateralizado, e se põe lá no final.
Tá? Então a gente tem esse sol nascente, sol da manhã, vindo bem daquela direção. O ideal, principalmente para locais que tem um clima um pouco mais frio, é que as colônias logo cedo já peguem um pouco desses raios solares, desse calor solar, dessa luminosidade solar, para que elas despertem mais rápido e comecem a trabalhar mais cedo. Isso para locais que tem um clima mais frio, como o sudeste e o sul do Brasil, é essencial. Assim elas conseguem aproveitar mais o período da manhã, que é um período importantíssimo para a coleta de alimento das abelhas, que é quando as plantas estão oferecendo bastante recurso alimentar. Por isso o sol nascendo a leste, o sol da manhãzinha mesmo, batendo na entrada das caixas, essa luminosidade pelo menos batendo na entrada das caixas, vai fazer com que essas colônias se desenvolvam muito mais somente adequando isso. Por isso que é um ponto muito importante que eu sempre aconselho, tomar cuidado também com a luminosidade. Então se você for escolher um local para construir o seu meliponário e ter colônias fortes e produtivas, lembre-se, tome muito cuidado com fontes de pasto. E segundo, preste muita atenção na direção da luminosidade solar que vai incidir sobre as suas colônias. Lembrando que não pode bater sol depois das 9, 10 horas da manhã, que começa a ficar muito forte. O ideal mesmo é esse solzinho da manhã. Encontrou um local em que a luminosidade solar bate logo cedo e que tem boas fontes de pasto, você encontrou um local perfeito para colocar suas colônias de abelha sem ferrão e não ter que se preocupar se elas vão estar bem ou não. Vão ser colônias fortes na maior parte do ano, com certeza, só adequando esses dois pilares. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!